Olá pessoal, estamos agora em mais um Gene Highlights. A gente acabou aqui de ter 3 aulas do Gene aqui em São Paulo sobre ressonância fetal. O Leonardo foi um dos que abordou o tema e a gente trouxe ele aqui para falar um pouquinho mais, discutir sobre um tema bastante interessante, que é a ressonância fetal na neuroradiologia. E a primeira pergunta, Leonardo, que eu te faço é: qual que é a indicação da ressonância fetal? Certo. Boa noite a todos. Obrigado, Felipe, pelo convite. Sociedade Paulista pela iniciativa de estar sempre inovando na parte de conteúdo digital, com mais essa técnica Highlights. Agradeço também o Dr. Renato Hoffman, Dr. Lázaro e Dr. Antônio. Então, veja, Felipe, as indicações, em geral, elas, apesar de poderem ser abrangentes, em geral elas se resumem a poucos tópicos. Quais tópicos? Primeiro, nos exames que já tiveram ultrassom bem feito. Hoje em dia não é tão difícil, a gente tem muito ultrassonografista que faz o exame bem feito, um exame morfológico de qualidade, em que serve de rastreio para várias alterações. Em geral, por exemplo, gestações de alto risco, com maiores chances de malformações fetais. Então, para a gente resumir, em geral as indicações são alterações detectadas ao exame ultrassonográfico, sobretudo no exame morfológico. Então, resumindo, tem que deixar claro que não é uma técnica que vai fazer de rotina, né? Exato, não. Só se tiver uma alteração no ultrassom que a ressonância venha adicionar algum valor, né? Que a gente... Exato, como eu disse, hoje em dia nós temos muitos bons ultrassonografistas que fazem o método. Então, uma vez orientado por eles que se complemente com a ressonância, veja, né? É um método caro, dispendioso, não acessível a todos os pacientes e em todas as instituições. Então, tem que ter essa triagem bem feita, né? É um exame que dá um certo trabalho técnico para ser feito, tem que orientar a mãe com preparo, por exemplo, em jejum, para a criança ficar um pouco mais calma durante o exame. Essa é uma outra dúvida, né? Porque a ressonância já em crianças, até em adultos, já é um pouco difícil com a movimentação. Exato. Ressonância fetal talvez tenha uma dificuldade ainda maior. Exato. Tem uma técnica, alguma sequência específica, como que se faz no dia a dia, né? Um protocolo que costuma fazer. A gente resumiria assim em 2 perguntas, né? Quando e como, né? Quando fazer e como fazer. Em geral, a gente indica que se faça não menos do que 18 ou 20 semanas, né? Ou seja, para ficar mais fácil de memorizar, metade da gestação, que é quando, a partir dessa idade gestacional, que as estruturas mais nobres, mais importantes, já têm uma formação tal que a gente tem resolução espacial para detectá-las no exame. Por exemplo, fossa posterior bem formada, corpo caloso bem formado. Então, a gente costuma indicar não menos do que 18 a 20 semanas. Em geral, não fazemos a administração de gadolínio. O gadolínio ultrapassa a placenta, e com isso tem um risco potencial. A gente ainda não tem relatos de malformações relacionadas a isso. Mas, como não está muito sedimentado ainda essa administração de gadolínio na ressonância fetal, ponderar muito o custo-benefício. Em geral, a gente consegue dar muitas informações, sem administrar o gadolínio. Então, via de regra, é sem o contraste. E quais serão as sequências assim determinadas? Uma sequência especial? Isso. Por ser um exame mais difícil, que não pode demorar muito tempo por conta da posição da mãe, que muitas vezes não aguenta ficar em decúbito dorsal muito tempo, tem que ser rápido. Então, o que é esse rápido que a gente fala? Geralmente são sequências ponderadas em T2, de um tempo muito curto que a gente faz. Aí o nome vai depender do fabricante, não vou entrar no mérito aqui. Mas basicamente são sequências T2, em que a gente vai fazer nos planos axial, coronal e sagital. Via de regra é isso. A depender da indicação, por exemplo, suspeita de TORCH, né, de infecção intraútero congênita, a gente pode lançar a mão, por exemplo, da sequência gradiente para detectar alguma calcificação. Suspeitas de hemorragia de matriz germinativa, a mesma forma, para detectar sangramento, difusão e T1. Então, via de regra, sequências T2 nos 3 planos, e sequências adicionais a depender da indicação, T1, difusão e gradiente. E você falou aí do grupo das TORCHs, né? Que aí talvez o gradiente pudesse ajudar. E quais seriam as outras alterações que a gente consegue ver mais frequentemente que pode ajudar o colega ultrassonografista de avaliar melhor? As principais indicações. Pelo menos a gente poderia listar pelo menos umas 4 principais indicações. Dentre elas, disparado, ventriculomegalia detectada ao ultrassom.
Outras, alterações de corpo caloso, fossa posterior e disrafismos espinhais, ou seja, aquele neuroeixo que durante a sua embriologia não se formou e não se fechou adequadamente. Então, via de regra, ventrículomegalia, corpo caloso, fossa posterior e os disrafismos. Que a gente consegue avaliar bem. Além das torces que você já disse. A partir aí, quando você falaste, na metade da gestação, né? Seria o ideal esperar. Exato. E muda a conduta? Alguma dessas alterações a gente pode influenciar na conduta da gestação, na conduta do colega? Programação do parto, joia. Então, a depender das condições que a gente pode encontrar de risco, a gente deve sim procurar fazer esse diagnóstico de uma forma mais precoce possível, porque isso pode ajudar o colega obstetra a orientar como vai ser conduzido o parto, se é um parto vaginal, se é um parto cesáreo. Por exemplo, quando a gente fala em fossa posterior disrafismo, o que vem de protótipo é o Chiari 2. Né, o Chiari 2 a gente sabe, né, aquela malformação de fossa posterior que associado tem uma mielomeningocele lombosacra. Uma vez detectado intraútero, com um bom neurocirurgião pediátrico com experiência e planejado adequadamente, pode sim ser realizada a cirurgia intraútero, com isso melhora bastante o prognóstico do recém-nascido. De que forma eu estou dizendo isso que melhora o prognóstico? A gente dá a chance dele complicar menos com infecção, né, pós-natal da mielomeningocele. A fossa posterior pode voltar a ter o seu desenvolvimento continuado e não tão prejudicado por conta da herniação do conteúdo cerebelar. E ainda ficar não dependente ou menos dependente da derivação ventrículo-peritoneal ou ventricular externa, que a gente sabe que tem vários fatores de complicação. Pode alterar tanto a terapêutica e, consequentemente, o prognóstico dessa criança. Exato. Além de poder já dar um norte ou tranquilizar os pais, né, em relação a alguma malformação que ficou mais indeterminada no ultrassom, e a ressonância, por ter mais planos de corte para avaliar, mais incidências, pode e é um exame complementar ao ultrassom. É isso que eu ia perguntar, né? Não tem uma indicação que um é melhor, que o outro é melhor. Na verdade, são exames complementares. São complementares. Acho que a gente deve encarar a ressonância fetal, não sei, padrão ouro não é a palavra, mas realmente como complementar. O ultrassom, de novo, em boas mãos, ele é fantástico para detectar a maioria das alterações. E eu encaro a ressonância fetal como um método realmente complementar, em que os dois métodos se somam para poder dar o diagnóstico mais preciso possível. Interessante. E uma última pergunta, acho que foi bastante debatido aqui, né? E o relatório? Quando faz ressonância fetal, você avalia só o neuroeixo, olha as outras coisas, placenta, os demais órgãos, se ele vem direcionado para avaliação, para a nossa avaliação, né, do neuroradiologista. Você foca só nisso ou faz um laudo total? Certo. Assim, quando vem para a gente, né, neuroradiologista, o foco, né, deve ser a avaliação do neuroeixo. Mas antes disso, a gente deve fazer uma análise mais geral, mais ampla do exame. Então, olhar a situação fetal, posição, dorso, se está pélvico, se está cefálico, essas alterações mais gerais, né? Não esquecer de olhar a placenta, né? Se ela está prévia, algum grau de acretismo placentário, cordão umbilical, bandas amnióticas, todas essas coisas extra-feto a gente também tem que olhar. E óbvio, também olhar os outros sistemas fetais, né? Cardiovascular, abdômen, tórax. Mas quando vem específico com alteração neurológica, já triada dessa forma, a gente foca mais no neuroeixo, né? Leia-se encéfalo e coluna vertebral, e faz um laudo estruturado, que a gente fala de sulcação e giração, corpo caloso, ventrículos, fossa posterior e coluna vertebral. E acaba englobando todo o neuroeixo, né? Que é o foco que... Isso, e a gente tentando fazer dessa forma mais estruturado, a gente sistematiza isso na nossa cabeça e a chance de errar ela é menor, né? Então a gente não deixa passar, se a gente fizer dessa forma, as alterações mais corriqueiras. Interessante. Leonardo, muito obrigado, acho que esclareceu aí as principais dúvidas. Depois desse debate que a gente teve aqui nessa noite de quinta-feira, sobre algumas aulas, né? Acho que também vai estar disponível no site da sociedade, mas aqui deu para consolidar, deu para a gente fazer um resumo do que é importante nesse tema. Tá ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Felipe. Obrigado, sociedade. Tchau, tchau.